É bom ter você aqui. E estávamos muito animados. Nós voamos direto para Salt Lake City. E toda a neve nas montanhas. Veja, eu sou australiano. Nós nunca temos neve, a menos que você vá para o Monte Kosciuszko. Fica bem no sul da Austrália, nossa maior montanha. E eu adoro a frescura do ar. Eu estive em Idaho aqui, acho que há cerca de 2 anos e 3 anos. E estou muito feliz por estar aqui e ensinar a vocês sobre este corpo incrível, em que vivemos e sua capacidade inata de se curar. E ele se curará, se você der as condições certas, porque essa é a pergunta de $1 milhão. Se o corpo foi projetado para se curar, por que tantas pessoas estão doentes? Gostaria de sugerir que muitos estão doentes hoje por ignorância. Eles não estão realmente percebendo as condições básicas que o corpo requer para se curar. Um dos meus primeiros livros, meus livros favoritos de saúde, é O Ministério da Cura. Fiquei feliz ver que eles têm este livro junto com os outros livros. E há um capítulo chamado O Médico, o Educador. Você sabia que é isso que médico significa? Significa professor. Então, este capítulo, na 2ª página, diz: a única esperança de coisas melhores é a educação das pessoas, nos princípios corretos, porque muitos estão doentes por ignorância. E a 2ª frase nessa seção diz que os médicos ensinem as pessoas que o poder restaurador não está nos medicamentos, mas na natureza. Veja, é o corpo e somente o corpo que cura. O governo de Deus é um governo de liberdade, e a liberdade é baseada na escolha livre. Eu sou o mestre do meu destino e sou eu quem escolhe o que faço e o que não faço ao meu corpo. É meu direito dado por Deus. Mas muitas pessoas não sabem o que fazer com seus corpos, e esta é uma área em que acredito que há muita ignorância hoje em dia sobre este corpo e as condições que ele precisa para a cura. Fui confrontado com isso em dezembro passado, quando estava nas rochas do mar com meus netos. Meu pé escorregou em uma rocha escorregadia. Eu fui para cima, caí com força sobre o meu pulso. E a dor e a aparência daquele pulso me disseram que isso precisava de mais do que um cataplasma. Eu precisava ir para a emergência. E estou tão feliz que Deus não nos mostra o futuro, que eu ficaria na emergência por 6 horas, com uma lesão muito séria. Eu podia perceber pela dor e pela aparência do pulso que algo estava seriamente errado. Por que eu fiquei lá por 6 horas? Porque todo o sistema está congestionado com pessoas. Aqui estão algumas das coisas que eu vi. Algumas das coisas que eu vi foram: molho caiu na minha mão. Meu dedo está dolorido. Minha filhinha está com o cotovelo dolorido. Meu coração está acelerado. Minha pressão arterial subiu. Estou me sentindo mal. E a enfermeira disse: bem, você tomou algum álcool hoje? E ela disse: só alguns. E eu pensei: não. Todo esse sistema está entupido, com pessoas que não sabem como cuidar de si mesmas. Eu sentei lá na pior dor pensando: eu poderia consertá-los, e eu poderia consertá-los, e eu poderia consertá-los, e eu poderia consertar. Então fui confrontado com o fato de que nós, como povo, não sabemos mais como cuidar de nossos corpos. E também fui confrontado com o motivo pelo qual faço o que faço. Para ensinar as pessoas a dar aos seus corpos as condições simples para a cura. Sou muito grato ao cirurgião ortopédico que colocou o meu rádio fora do lugar de volta, no lugar. Sou muito grato pela medicação para a dor e não senti a dor dele, colocando-o de volta no lugar. Isso foi em um dia. Então, absolutamente em uma crise, somos muito gratos por essas habilidades. Mas a maioria das pessoas que estavam naquele departamento de emergência não precisava estar lá.
E se todos soubessem como tratar uma queimadura de molho, como tratar um dedo dolorido, como tratar um cotovelo, como baixar a pressão arterial, como relaxar a frequência cardíaca, talvez eu pudesse ter sido atendido em 1 hora. Nós vivemos em um corpo com uma incrível capacidade inata de se curar. Todos nós já tivemos fraturas, todos nós já tivemos arranhões, todos nós já tivemos cortes, e eles cicatrizaram. Veja, esta mão está curada, agora tudo funciona. Ela se cura. E esse mesmo processo de cura está por todo o corpo, não importa qual seja o problema. E outra coisa que eu amo no livro, O Ministério da Cura, ela dá uma fórmula do que fazer quando alguém está doente. Ela disse, em caso de doença, a causa deve ser determinada. Como você encontra a causa? Você olha para o histórico. Meu marido é muito preto e branco. Se ele está doente, ele analisa as últimas 24 horas, entendeu? O que aconteceu? Porque Provérbios 26:2 afirma que a maldição sem causa não virá. Em outras palavras, nenhum problema acontece sem uma causa. Portanto, determine a causa, mude as condições desfavoráveis, corrija os hábitos errados. Então, a natureza deve ser assistida em seus esforços para expelir impurezas e restabelecer as condições corretas no sistema. Tão simples. Eu amo essa fórmula. O que vamos discutir hoje à noite, especificamente, é o intestino. Vamos embarcar em uma jornada através do nosso trato gastrointestinal. É uma jornada fascinante e mal compreendida. E eu adoro o provérbio, Provérbios 14:6, onde a Bíblia diz, o conhecimento é fácil para quem entende. Quando você entende o trato gastrointestinal, você automaticamente tem o conhecimento de como tratá-lo. E começamos com a boca. A boca, essa é a primeira, esse é o primeiro órgão. Não pensamos na boca como um órgão, mas este trato gastrointestinal é um tubo oco. É considerado um ambiente externo. Sabemos que a pele é um ambiente externo, qualquer coisa que toca a pele não faz parte de nós até que passe para o sangue. O mesmo acontece com o trato gastrointestinal. Qualquer coisa que entra no trato gastrointestinal não faz parte de você ou de mim até que seja decomposta em pequenas substâncias e então absorvida pelo sangue. Na nossa primeira palestra amanhã, vamos analisar o diabetes e vou mostrar o que acontece quando os nutrientes entram no sangue. Mas esta noite, vamos dar uma olhada nesse processo incrível, até mesmo surpreendente, de como o que está no nosso prato se transforma em pequenas substâncias microscópicas que entram no sangue. Então, vamos começar pela boca. E a boca é onde a digestão começa, e muitas pessoas não percebem que a digestão começa na boca. E o pH, ou o equilíbrio ácido-alcalino na boca, é alcalino. E há 2 enzimas que são liberadas na boca, que iniciam a digestão de certos alimentos. Uma enzima é a lipase lingual. A lipase lingual é uma enzima que é liberada pelas glândulas sublinguais. E a lipase lingual só decompõe um alimento, e esse alimento é a gordura saturada. A gordura saturada é única, porque a decomposição começa na boca. Como você verá, à medida que descemos pelo nosso trato gastrointestinal, todas as outras gorduras, sua decomposição acontece mais abaixo, sob a ação da bile, do fígado e da lipase pancreática. Mas a gordura saturada é única, porque a decomposição começa na boca. Então, o que é uma gordura saturada? Uma gordura saturada é manteiga, uma gordura saturada é óleo de coco, né? Óleo de palma, manteiga de karité, nas macadâmias há um pouco de gordura saturada. Então, em muitas nozes há uma pequena quantidade de gordura saturada. Essas gorduras são únicas, porque a decomposição começa na boca. Muitas pessoas têm evitado a gordura saturada, por quê?
Nos foi dito que a gordura saturada causa doenças cardíacas. Isso é verdade? Bem, amanhã, na segunda palestra, vamos olhar para o coração. E eu vou mostrar que isso, na verdade, não é o caso. Deixe-me dar um pouco de evidência histórica. Os habitantes das ilhas do Pacífico Sul, eles têm consumido gordura saturada por séculos. E quando o capitão Cook desembarcou nessas ilhas, ninguém estava tendo derrames ou doenças cardíacas. E se a gordura saturada causasse derrames e doenças cardíacas, eles não estariam morrendo como moscas? Mas na verdade não era o caso. Então, a enzima que decompõe a gordura saturada é chamada de lipase lingual. Lingual, porque é liberada pelas glândulas sublinguais, sob a língua. E lipase é a enzima que quebra a gordura. Então, este é um alimento, onde a decomposição começa na boca. O outro é o amido. Frequentemente, o amido é chamado hoje de carboidratos. Então, o amido incluiria todos os seus grãos, como massas, pães, cereais, todos os nossos grãos. Ele se decompõe na boca sob a ação de uma enzima sublingual. Mas também liberada não pelas glândulas sublinguais, mas por glândulas próximas a elas, e libera a amilase salivar. E essa amilase salivar é chamada de ptialina. E a ptialina é a amilase salivar que decompõe o amido. E essa amilase salivar não está presente na boca em grandes quantidades, até que os molares apareçam. Então, os primeiros dentes que um bebê ganha são 4 em cima e 4 embaixo, chamados de dentes de leite. Você sabe por que eles foram, não é? Chamados de dentes de leite? Porque esse, deve ser o principal alimento dos bebês, não é? O leite e o bebê. Não deve comer alimentos até que 3 coisas estejam presentes. Número 1, ele pode sentar. Número 2, ele pode se alimentar sozinho. Número 3, ele tem dentes. Isso não é senso comum? E você sabe que o senso comum não é muito comum hoje em dia? Há um salmo, é um provérbio que você poderia chamar também, está em 146:3. Onde a Bíblia diz, não confieis em príncipes. Quem são os príncipes? Os príncipes seriam as autoridades no campo, certo? Então, príncipes podem ser o governo, podem ser autoridades em nutrição, autoridades em medicina, autoridade em qualquer campo. E o que a Bíblia disse? Não confieis em príncipes. Você sabe por que diz isso? Às vezes eles erram. Estou certo? Às vezes eles erram. Na verdade, em 2020, eles disseram que 59 milhões de pessoas morreriam. 59 milhões de pessoas morreram? Não, não morreram. Na verdade, acho que a maioria das pessoas percebe agora que as táticas de medo que usaram em 2020 foram, na verdade, desnecessárias. Estou certo? Então, quando a Bíblia diz, não confieis em príncipes, não significa que você não deve ir até lá. Não significa que você não deva ouvir a opinião ou o conselho deles às vezes, mas a Bíblia diz, não confieis em príncipes. E, infelizmente, muitas jovens mães confiam nos príncipes ou nas princesas. Talvez as enfermeiras que dizem, você tem que dar cereal de amido ao seu bebê, aos 6 meses de idade. E temos tantos bebês com problemas intestinais hoje em dia, porque aos 6 meses de idade, a tiamina não está presente, então a pior coisa para dar a um bebê é amido. E o que é? O que é cereal de arroz? Amido puro? Qual é a razão para isso? Bem, o que os príncipes dizem é que o leite materno não tem ferro suficiente nos segundos 6 meses. Tem mais ferro nos primeiros 6 meses, mas não nos segundos 6 meses. Então, nos segundos 6 meses, não há ferro suficiente no leite materno. Então, a mãe tem que dar ao seu bebê algo como cereal de arroz. Bem, esta é a minha próxima pergunta. Deus cometeu um erro? Não. Deus comete erros? Deus não comete erros. E é apenas nos últimos 100 anos que os bebês têm sido alimentados com comida. Antes disso, os bebês não eram alimentados com comida.
E as mães são informadas pelos príncipes, pelas autoridades no campo. Se você não der esse cereal ao seu bebê, ele não se desenvolverá adequadamente. O cérebro não se desenvolverá adequadamente. E assim a mãe toma a decisão sobre isso. Temer. E nunca devemos tomar uma decisão com base no medo. Deus disse em 2 Timóteo 1:7, eu não te dei o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Conhecimento é poder, o amor nos mantém todos juntos, e uma mente sã considera o que estou dizendo esta noite. Então você sabe o que isso significa? É apenas nos últimos 100 anos que os bebês estão sendo alimentados com comida. Todos eram ignorantes, né? Antes disso? Bem, foi antes disso que tivemos os Galileus, tivemos os Einsteins, os Rembrandts, os Mozarts, os Bachs. O cérebro deles não sofreu. O fato é que nos primeiros 6 meses de vida, os bebês literalmente explodem em crescimento. Estou certo? E nos seus meses de sexo, nos segundos 6 meses de vida, o crescimento não é tão profundo. Sim, eles ainda estão crescendo. Em outras palavras, nos primeiros 6 meses, as necessidades de ferro do bebê são maiores do que nos segundos 6 meses. Eu ouvi isso pela primeira vez, quando meu primeiro bebê era apenas um bebê pequeno. Então eu não dei nenhum amido para nenhum dos meus bebês até que eles tivessem. Às vezes 20 meses de idade, porque não é até que o molar apareça. O que os molares fazem? Mastigam. O que nós mastigamos? Grãos. O que são grãos? Amido. Isso é senso comum. Meu filho James, ele não se interessou por comida até ter 16 meses de idade. Ele sofreu? Bem, hoje ele parece um fisiculturista. Ele é um artista incrível, é músico, é um mestre construtor, então obviamente não, o cérebro dele não sofreu. E é por isso que muitas mães fazem isso, por medo. Ou algumas mães são informadas. Dê cereal ao seu bebê às 6 horas, eles dormirão a noite toda. Isso soa atraente. Não é de se admirar que o bebê durma a noite toda. Há um peso no estômago deles e eles ficam apagados. Não, simplesmente não faz sentido. Um casal jovem trouxe seu bebê para mim. O bebê tem 5 meses de idade. O bebê é rechonchudo, um bebê de aparência adorável. Eles disseram, nosso bebê está com prisão de ventre. Então, imediatamente coloquei o chapéu de detetive. Lembre-se, em caso de doença, causa. Comecei a investigar. Todos deveríamos ser investigadores particulares. Eu disse, aconteceu algo diferente no último mês? Estamos dando comida ao bebê agora. O que vocês estão dando ao bebê? Cereal no café da manhã, sanduíches no almoço, macarrão no chá. O que é isso? 100% amido. E o bebê está sorrindo e eu vejo 2 dentes. 2. E o bebê está recebendo toda a sua comida. Então, para eles darem a comida, tem que amassá-la toda. Você sabe o que acontece então? O bebê não aprende a mastigar. E uma parte muito importante da digestão na boca é a mastigação. Muitas pessoas não mastigam o suficiente, porque receberam papinha, como eu chamo, quando eram bebês. Precisamos comer alimentos crocantes. Eu disse, mas o bebê não tem dentes. Eles não sabiam. Eles ouviram os especialistas, dê amido ao seu bebê, e ele vai dormir a noite toda. Esta é uma mensagem muito importante. Porque muitos problemas de digestão das pessoas começam lá atrás. No meu livro Sustain Me, eu tenho uma seção, o que devo alimentar meu bebê? Por favor, tirem fotografias disso e enviem para todas as mães que vocês conhecem, para que possamos manter esses corpos funcionando muito bem. Então, a ptialina não é liberada na boca em grandes quantidades, até que os molares apareçam. Para alguns bebês, os molares aparecem por volta dos 14 meses. Para alguns bebês, eles não aparecem até os 22 meses de idade. E antes disso, o que costumávamos fazer era
colocar os bebês sentados na cadeira alta. Enquanto você está comendo, dar-lhes um pedaço de pepino. Eles levam a refeição inteira para chegar até a metade. E você verá pequenos pedaços de pepino por toda a bandeja, pequenos pedaços de pepino por todo o chão. Alguns pedaços entram. Tudo bem, é apenas hora de provar. É apenas hora de provar. Então, apenas frutas e vegetais, começando aos poucos, um por refeição. E então, quando os molares aparecerem, o amido pode começar. Então, esses são os únicos 2 alimentos que começam sua digestão na boca. A boca é o único lugar sobre o qual temos controle. Temos controle sobre 5 coisas. Temos controle sobre o que entra. É o melhor alimento orgânico, preparado da melhor e mais saudável maneira. Ou é comida rápida desvitalizada. Somos nós que escolhemos. É nosso direito escolher o que fazemos com o nosso corpo. Mas muitas pessoas colocam coisas em seu corpo que não são saudáveis. E é por isso que conhecimento é poder. Escolhemos o que entra. Escolhemos quanto tempo fica na boca. Mastigar, engolir, mastigar, engolir, mastigar, engolir. Ou mastigar, 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 até que esteja totalmente quebrado. Não há dentes no estômago? Este é o único lugar onde mastigamos nossa comida. Alguns dentistas estão dizendo que, como os bebês recebem só alimentos macios, eles não aprendem a mastigar. Seus dentes, suas mandíbulas, suas gengivas e o céu da boca não se desenvolvem adequadamente porque não mastigam o suficiente. Não é interessante? Devemos comer alimentos crocantes. Então, quando o pequeno de 2 anos está com fome e o café da manhã não está pronto, sabe o que você dá para o de 2 anos? Uma maçã. Não descasque. Não tire o miolo. Eles não vão morrer. Eles não vão engasgar até a morte. A única vez que podem engasgar é se nunca tiverem comido alimentos crocantes e não souberem como mastigar. Você sabe que se eles estiverem com fome, eles vão dar um jeito, não é? Então temos controle sobre quanto tempo fica na boca. É uma boa ideia colocar faca e garfo na mesa, entre mordidas e olhar pela janela. Espero que você tenha uma boa vista. Eu tenho uma vista muito bonita no momento. Mastigue. Mastigue. Assim, mastigue. Então, temos controle sobre o que entra, controle sobre quanto tempo fica na boca, controle sobre quanto entra. São 5 pratos de comida. Estamos chegando ao estômago. E quando chegarmos, você verá que ele só suporta uma certa quantidade. Se você sobrecarregá-lo, ele simplesmente não consegue digerir tudo de forma eficaz. Também temos controle sobre, este é o 4º ponto, com que frequência entra. É a cada meia hora? É a cada 2 horas? Ou é apenas nas horas das refeições? Sabe, me surpreende, quando eu era pequeno, você sabe, 5 horas da tarde, e eu dizia para a mamãe, estou com fome. O que nos diziam nos anos 60, 50? Espere, pelo jantar. Está certo? Que ótimo conselho. Porque se você comer às 5 zés, não vai estar com muita fome para o chá às 6 reais. Isso não fazia sentido algum. E quando as crianças dizem que estão morrendo de fome, geralmente estão entediadas, certo? E também temos a dizer sobre o 5º, é o ambiente de entrada. É um ambiente estressante. Ou é um ambiente tranquilo. Porque quando estamos ansiosos, isso realmente inibe a liberação de enzimas digestivas para o estômago. Então nós engolimos. Engolir é uma coisa incrível. É uma pequena aba que fecha nossa traqueia e abre nosso esôfago. E quando esse engolir acontece, é uma ação muscular. Faz com que o esôfago comece a se contrair, movendo o alimento para baixo, para baixo, para baixo. Através de uma pequena válvula de dupla camada bem aqui, chamada de esfíncter cardíaco. É chamado de esfíncter cardíaco por causa de sua proximidade com o maior, com o grande músculo cardíaco, logo à esquerda, que é o nosso coração. Encontramos pessoas que têm problemas ali, é chamado de GERD ou refluxo, azia. E se uma pessoa vai ao príncipe, à autoridade, no campo da saúde, e diz, estou com azia, o que geralmente é dado a ela
antiácidos. Bem, isso não faz sentido, porque o estômago deve ser ácido. Dar antiácido quando alguém tem ácido subindo aqui é como atirar na vaca, porque ela entrou na horta. Apenas feche o portão. Se você fechar o portão, a vaca não entrará e não comerá seus vegetais. Está certo? Não atire na vaca. Não, ataque o ácido. Precisamos do ácido para digerir nossa comida. Apenas feche o portão. Bem, por que o portão está aberto? Por que esse esfíncter cardíaco não é forte? Deus fez um bom trabalho ao criar uma válvula de dupla camada para impedir que o ácido suba. Bem, deve estar fraco. E porque é um músculo. Se o músculo está fraco, não é forte o suficiente para segurá-lo. Por que o músculo estaria fraco? Bem, este músculo fica bem aqui, no meio do nosso diafragma. E nosso diafragma faz parte do que é chamado de músculos abdominais. E se esses músculos estão fracos, esse músculo estará fraco. Então, a melhor coisa que você pode fazer, uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu esfíncter cardíaco é fortalecer seu comêncio core. Você fez suas flexões hoje? Desculpe, flexões. São uma ótima maneira, de fortalecer esse core. Se você não consegue fazê-las, pode fazer as femininas. Se você não consegue fazer as femininas, pode fazê-las na parede ou no banco. E exercícios do tipo Pilates são uma ótima maneira de fortalecer o core. Uma senhora disse: meu core já se foi há muito tempo. Bem, se fosse, ela estaria de pé assim. Porque são nossos músculos do core que nos fazem ficar em pé. Uma das melhores coisas que você pode fazer para suas costas também é fortalecer seu core. E o músculo não conhece idade. Seja você 9 ou 90, pode ter músculos fortes. Então esse é um ponto. Para ajudar com o refluxo, que é fortalecer seus músculos do core. Muitas pessoas têm refluxo porque tomam café da manhã como um pobre, almoçam como um pobre, e o jantar é o rei e a rainha juntos. Somos uma sociedade tão rápida que muitas pessoas estão comendo sua maior refeição no final do dia, sentam-se na poltrona, adormecem, deitam-se, e então a gravidade faz com que essa refeição pressione o músculo cardíaco. Não é o dia ocasional em que você pode jantar com amigos. É o que você faz dia após dia, que pode causar isso. Além disso, beber durante as refeições. Quando você bebe durante as refeições, você dilui seu ácido clorídrico, o que desacelera a digestão. Além disso, comer o dia todo. Estamos prestes a entrar no estômago. E quando entrarmos no estômago, você verá a importância de deixar um intervalo entre as refeições. O estômago é um ambiente ácido. E se alguém diz, tem um estômago muito ácido, meu comentário é, graças a Deus. Porque é o ácido que decompõe nossas proteínas. E eu nunca conheci alguém com ácido em excesso. Na verdade, é um mito. Então, deixe-me mostrar o que reveste o estômago. O que reveste o estômago são grandes dobras. E essas grandes dobras são revestidas com glândulas gástricas. E 2/3 dessas glândulas gástricas liberam muco. O muco é 99% água. E a razão pela qual Deus o projetou dessa maneira é para causar uma parede de mucosa espessa que reveste o estômago. E o que isso faz é proteger o revestimento do estômago contra o que é liberado aqui. Então, essas glândulas liberam muco e essas glândulas, chamadas de glândulas parietais, bem na base da dobra, liberam ácido clorídrico e o ácido clorídrico. É muito importante. Você sabia que os cães têm 10 vezes mais ácido clorídrico do que os humanos? E você já viu o que os cães comem? Quase nos mataria. Minha filha mora em 7 acres, em Wisconsin, e nós saímos pela porta dos fundos um dia, e o cheiro, e percebemos que o cachorro tinha puxado uma perna de uma vaca morta, e estava comendo. A razão pela qual eles não morrem é que eles têm 10 vezes mais ácido clorídrico do que nós.
Nosso trato gastrointestinal tem aproximadamente 10 jardas de comprimento. O deles tem 1 jarda de comprimento. Ácido forte entra e sai rapidamente. É assim que eles sobrevivem. O ácido clorídrico é antifúngico, antimicrobiano. E é por isso que o ácido clorídrico do cão mata as bactérias. Na verdade, as únicas pessoas que realmente sofrem de intoxicação alimentar são aquelas com baixo ácido clorídrico. Nunca conheci ninguém com excesso de ácido clorídrico, mas conheci muitas pessoas com falta de ácido clorídrico. Como você sabe? Se não tem ácido clorídrico suficiente. São 4 horas após a refeição e você sente como se tivesse acabado de comer, porque se você tivesse ácido clorídrico forte, ele digeriria a refeição muito, muito rapidamente. E assim, porque não está sendo digerido de forma eficiente e eficaz, pode começar a fermentar, o que pode causar inchaço. O que também é liberado pelas glândulas parietais é o pepsinogênio. E o pepsinogênio e o ácido clorídrico, eles se unem. E se unem para liberar a pepsina. E a pepsina é a enzima que quebra as proteínas. Essa união só acontecerá em um ambiente ácido e a pepsina só atuará em um ambiente ácido. E é por isso que, para a quebra de nossas proteínas, um estômago ácido é importante. Quando acordamos de manhã, não é ácido? Só é liberado quando cheiramos, vemos, pensamos em comida e começamos a provar a comida. Então é liberado. Acho que todos estamos familiarizados com o cachorro de Pavlov, aquele experimento onde apenas o pensamento já começava a liberar essas enzimas. Então, o que reduziria o ácido clorídrico? O que reduziria essas enzimas? Se alguém está ansioso ou estressado, isso bloqueia a liberação de ácido clorídrico. Beber durante as refeições. Veja, a digestão é um processo químico e a água dilui os produtos químicos. Tenho certeza de que todos nos lembramos disso, dos experimentos de ciência na escola. Você derrama água no ácido, você dilui o ácido. Portanto, o ácido clorídrico e o pepsinogênio são muito importantes. O que também é importante é não comer entre as refeições. E foram realizados muitos experimentos para provar isso. E todos chegam à mesma conclusão de que a digestão leva de 3h30 a 4 horas. E como você descobrirá à medida que percorremos nosso trato gastrointestinal, a maioria dos nossos nutrientes é absorvida no intestino delgado. E nossos nutrientes são absorvidos na metade do intestino delgado. A única coisa que resta é a fibra insolúvel. Então, mesmo quando o nosso estômago está vazio, ainda estamos recebendo nutrientes que entram no sangue, que vai para a célula para alimentá-la. Muitas pessoas que sentem uma pontada de fome 2 horas após a refeição, não é fome, é sede. O corpo não sabe a diferença entre fome e sede. Então, se algum dos meus filhos dizia que estava com fome entre as refeições, eu lhes dava um copo de água. Um dia, meu filho Peter veio até mim aos 15 anos e disse: "Mãe, a água não está mais funcionando." Olhei para o meu relógio e disse: "Ótimo, é hora do almoço." Quando a água não está mais funcionando, que geralmente é hora de comer, o corpo também gosta de descansar. Ele gosta de um descanso de cerca de 1 hora. Então, o que isso significa? Isso equivale a 5 a 6 horas entre as refeições. Então, o que as pessoas sempre disseram, o que os príncipes sempre disseram às pessoas, especialmente aos diabéticos, o que os diabéticos foram instruídos? Comer a cada 2 horas. Bem, eles mudaram de ideia.
Agora é alimentação com restrição de tempo. Dê uma olhada na alimentação com restrição de tempo. A alimentação com restrição de tempo é o que é aclamado como a maneira mais popular de se alimentar no momento. Ela surgiu da dieta 5.2, surgiu do jejum intermitente. Também é chamada de dieta 18/6. É comer 2 vezes, em um período de 24 horas, com 6 horas de intervalo. Então isso é um jejum de 18 horas. Agora temos feito isso em nosso retiro de saúde nos últimos 25 anos. E essa teoria eu tirei daquele livrinho, O Ministério da Cura. Ela diz, idealmente coma 2 refeições por dia, mas para algumas pessoas, especialmente se tomarem café da manhã muito cedo e almoçarem cedo, podem precisar de uma refeição à noite. Se aprendi algo em meus muitos anos no planeta, é a não ser absoluto. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, comprove por si mesmo, experimente, veja o que funciona melhor para você. Diz, examinai tudo e retende o que é bom. Em inglês antigo significa experimente. Se funcionar, faça. Criei todos os meus filhos assim. Eduquei meus filhos em casa, então foi muito fácil. Nós tomávamos café da manhã por volta das 7h30. E almoçávamos às 14h. E o que era ótimo nisso é que toda a educação estava concluída até às 14h. As crianças gostavam muito disso. Agora, para poder fazer isso, e vamos explorar isso com um pouco mais de detalhe amanhã, quando olharmos para o diabetes, é importante comer os 3 grupos alimentares essenciais. Quais são os 3 grupos alimentares essenciais? Fibra. A fibra é um nutriente essencial porque, como você verá, após o intervalo, quando formos para o cólon, a fibra é importante para estimular o peristaltismo e é importante para limpar o cólon, pois há todas essas pequenas dobras no cólon, como você verá no meu último desenho. Então, a fibra é importante. A fibra libera a glicose. Lentamente, então, mantém o alimento no estômago por mais tempo. E é na parte fibrosa dos alimentos, porque todos os alimentos vegetais têm fibra, que você encontrará uma concentração de seus minerais e vitaminas que são muito importantes para o funcionamento do corpo. O segundo nutriente essencial é a proteína. É a proteína que compõe os blocos de construção do nosso corpo. Meu filho James, ele é meu filho mais velho, nasceu com o meu tipo de corpo e nenhum garoto quer o meu tipo de corpo. Os garotos querem ser musculosos. Eu sou pequeno. Bem, ele mudou o seu tipo de corpo, malhando e intensamente. Sim, ele parece um fisiculturista agora, ele conseguiu, mas ele também suplementou com proteína. Todo fisiculturista sabe que se quiserem aumentar esses músculos, eles precisam consumir proteína adequada. E como alguém que segue uma dieta à base de plantas, minha proteína vem das leguminosas, lentilhas, grão de bico, feijão lima, feijão fradinho, todos os feijões, nozes e sementes. Eles são as proteínas de melhor qualidade, o combustível mais limpo. Outro elemento essencial é a gordura. Isso é importante. E amanhã à noite vou explorar isso com um pouco mais de detalhe quando eu olhar para o diabetes e também quando eu olhar para a saúde do coração. Porque as pessoas, os diabéticos, foram informados, eles vieram ao nosso retiro e me disseram, fui informado para parar com toda a gordura está causando diabetes. Eu disse, na verdade, não é. Mas há um tipo de gordura que interfere nos níveis de açúcar no sangue. E eu vi isso no Walmart hoje, está em garrafas plásticas, é chamado de óleo vegetal, certo? Não, toque nisso. Quanto mais barata essa gordura, mantenha-se longe dela. E as pessoas foram informadas pelos príncipes nos últimos 40 anos. A gordura causa doenças cardíacas. É verdade? Vou provar para você amanhã que isso não é verdade. A gordura é, na verdade, um nutriente essencial. A membrana ao redor de cada célula do corpo é 50% gordura. A membrana ao redor de cada célula do corpo é 50% proteína.
Isso torna a proteína e a gordura nutrientes essenciais. A proteína mantém o alimento no estômago por mais tempo, porque é onde a proteína é decomposta. A gordura mantém o alimento no estômago por mais tempo, porque reveste o alimento, demorando um pouco mais para as enzimas penetrarem. Eu sei que quando me tornei mãe pela primeira vez, não estava interessada em ficar na cozinha o dia todo. Eu queria alimentar meus filhos e depois tinha coisas para fazer. E então, 5 horas depois, comemos novamente. Estive na Andaluzia, Espanha, há cerca de 2 meses e fiquei na parte norte do sul da Espanha, em uma propriedade. Em uma casa de pedra de 300 anos. Foi muito agradável, mas a família com quem fiquei tinha 4 filhos, de 2, 4, 6 e 9 anos. E essas crianças comiam 2 refeições por dia. Agora, muitas pessoas acham que as crianças precisam ser alimentadas com frequência, mas elas têm o mesmo estômago que nós. Se você der melancia no café da manhã, sim, você terá problemas em 2 horas. A refeição deve ser rica em fibras, com proteína generosa e ótimas gorduras. Vamos analisar a comida com mais detalhes amanhã. Então, essas crianças tomavam café da manhã por volta das 9 horas. Isso dá muito tempo para beber água. Veja, a água é um nutriente essencial, absolutamente. Na verdade, é o terceiro elemento mais vital necessário para a vida. O segundo mais vital. O elemento mais vital é o oxigênio. O segundo é a água. E não temos um tanque reserva nas costas, temos? A única água que entra é a água que bebemos. E o momento mais desidratado de todo o dia é quando você acorda de manhã. Portanto, é muito importante garantir que você e as crianças, todos, bebam água adequada, idealmente 2, talvez 3 copos antes do café da manhã. Fácil para mim, eu acordo às 5 horas como às 7. Então, posso facilmente beber cerca de 3 copos. E não dê ao seu corpo uma chuva torrencial. Como você dá ao seu corpo uma chuva torrencial? 600, não, 16... 500 ml se você estiver usando ml, mas você usa onças, então 16 onças. De uma vez, isso é uma chuva torrencial. Sim, precisamos beber essa quantidade de água, mas pouco. A pouco, é isso que eu faço. Acordo de manhã, meio copo de água. Vou ao banheiro, meio copo de água. Me visto, mais meio copo de água. Rezo, mais meio copo de água. Você espalha isso. Perceba como Deus envia a chuva a pouco. Quando vem uma chuva forte, a camada superficial do solo é elevada, ocorrem inundações. Não faça isso com seu corpo. E, idealmente, você para meia hora antes da refeição. Quando você para meia hora antes da refeição, isso garante que você terá um estômago bem ácido. E então retome a ingestão de água cerca de 1h30 a 2 horas após a refeição. Se você estiver com sede após uma refeição, por todos os meios, tome um gole. Um gole não vai reduzir muito o ácido clorídrico. Mas você vai perceber que quando se senta para a refeição, bem hidratado, não precisará beber durante as refeições. Eu sei que no nosso retiro muitos convidados dizem: eu continuo pegando o copo, porque é um hábito, não é? Em todo restaurante que você vai, qual é a primeira coisa que te perguntam? O que você vai beber? O que você gostaria de beber? Sempre deixamos que tragam água, caso contrário, eles não nos deixam em paz. Eles quase pensam que alguém nos negligenciou se não temos uma bebida com a refeição. Então, essa é outra maneira pela qual o ácido clorídrico é reduzido. Ele é reduzido quando as pessoas bebem durante as refeições. Ele é reduzido quando as pessoas comem o dia todo porque esgotam seu ácido clorídrico. O ácido clorídrico é reduzido quando a pessoa faz sua refeição principal no final do dia. Nosso estômago está mais preparado para a digestão. Após uma boa noite de sono, e não teve. Uma boa noite de sono se teve que trabalhar a noite toda. Por que ele teria que trabalhar a noite toda? Porque a pessoa jantou como um rei e uma rainha juntos, e depois foi dormir e o pobre estômago tem que continuar trabalhando. Ele não pode parar, porque se parar, a comida começa a fermentar. E se a pessoa comeu carne, ela realmente começaria a putrefazer.
E então pode ocorrer envenenamento grave e a pessoa pode morrer. Então o estômago tem que continuar trabalhando. A noite toda, sou contra o abuso de animais, sou contra o abuso infantil e sou contra o abuso do estômago. E muitas pessoas abusam de seus estômagos sem nem saber. É como chutar o cachorro e não pensar que está machucando o cachorro. Muitas pessoas estão doentes por ignorância. É por isso que acredito que a única esperança de coisas melhores é educar as pessoas nos princípios corretos, de como o estômago funciona. Quando você sabe como o estômago funciona, então você sabe como tratá-lo. Então, voltando a essas 4 crianças que comiam 2 refeições por dia, a próxima refeição delas era por volta de 14h30 ou 15 da tarde. Agora, o pequeno de 2 anos, que pode ter a maior dificuldade, porque ele não come tanto quanto os outros, está dormindo. Ele está dormindo por volta das 11, 12, 13. E quando ele acorda, ele toma um pouco de água. E, se ainda quiser algo, a mãe pode dar-lhe uma cenoura. É o que eu faço. Se meu pequeno quisesse algo e a refeição não estivesse pronta por meia hora, eu daria uma cenoura para ele. Quanto tempo leva para uma criança de 2 anos comer uma cenoura? Muito tempo. Não lhes dê uma fatia de pão, senão eles não vão comer a refeição. Apenas dê-lhes uma cenoura. E lembre-se, muito bom para os dentes deles, muito bom para as gengivas, muito bom para os maxilares. Eles dizem, estou com fome, eu diria. Ok, se você ficar bem quieto nesse banquinho, pode ter uma cenoura. Você diz isso como se fosse uma grande honra. E é assim que você pode treinar seus filhos, para apenas as 2 refeições. Mas você sabe, se as crianças estão indo para a escola, isso não vai funcionar. O que você pode fazer é dar a eles um café da manhã substancial, e então, o que algumas mães fazem para o almoço, elas apenas dão uma laranja. Isso é quase como uma bebida. E então, quando eles chegam em casa, estão com fome? O Papa é católico? Na verdade, eles estão sempre famintos quando chegam da escola. Então, eu conheço várias mães. É quando elas servem a refeição principal. Quando vem o ônibus chegando, e se a refeição não está completamente pronta, tenha um grande prato de ou alimentos crus, sabe? Ervilhas tortas, pepino, aipo e uma tigela de hummus ou guacamole. Não dê pão a eles, senão não vão comer a refeição. Eu sempre guardo o pão para o final, se tivermos pão. Porque a última coisa que eles geralmente querem comer é o cru, né? Não é verdade? O crocante. Então você coloca na mesa e diz, está quase pronto. E simplesmente sai para terminar de preparar a refeição. E quando volta, metade já foi. As crianças adoram mergulhar. E esta é uma ótima maneira de treinar as crianças a comerem alimentos assim. Então, o estômago precisa ser cuidado. Algo mais é reduzido aqui, liberado aqui. E isso é o fator intrínseco. O que é o fator intrínseco? O fator intrínseco é a enzima necessária para digerir ou absorver a vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina muito mal compreendida. Na verdade, é uma bactéria. E como uma bactéria, você a encontrará em alimentos fermentados como uma bactéria. Quando você come uma maçã direto da árvore, você está recebendo uma bactéria transportada pelo ar. Então, quando você come a maçã direto da árvore, está recebendo um pouco de B12. Você não precisa de muita B12. Então, muitos alimentos fermentados a contêm, né? Mas uma das principais razões pelas quais as pessoas têm deficiência ou sofrem de falta de B12 é porque também estão com falta de ácido clorídrico, né? Fator intrínseco e pepsinogênio. Por que isso aconteceria? Porque estão comendo o dia todo, fazendo sua maior refeição no final do dia, estão estressados quando comem, bebem durante as refeições, todos esses pequenos detalhes. Então, deixe-me mostrar como a B12 é utilizada pelo corpo, e vou usar meus dedos. Vamos dizer que meu dedo indicador é a B12. Nos alimentos, ela está ligada a uma proteína R. Quando chega ao estômago, o ácido clorídrico libera a B12 da proteína R. O que também é liberado no estômago é o fator intrínseco.
Então, vamos dizer que este dedo indicador é o fator intrínseco. O fator intrínseco e a B12 flutuam juntos por todo o intestino delgado, até chegarem ao final do intestino delgado. Quando chegam ao final do intestino delgado, no íleo, então o fator intrínseco e a B12 se conectam e são absorvidos na circulação enterohepática, que é um sistema circulatório entre o fígado e o intestino delgado, e permanece em circulação até que o corpo precise. E quando precisa, ele a captura. A maioria das pessoas que tem baixa B12 é porque tem baixo ácido clorídrico. Então, se temos baixo ácido clorídrico, o que geralmente também resulta em baixo fator intrínseco, como podemos aumentá-lo? Tome café da manhã como um rei, almoce como uma rainha e jante como um pobre. Uma senhora perguntou, o que os pobres comem? Eu disse, às vezes nada. Ou, faça do café da manhã e do almoço suas principais refeições. E se você comer à noite, deve ser algo leve que seja facilmente digerido. Mantenha grandes intervalos entre as refeições, idealmente cerca de 5 horas entre elas. Beba água entre as refeições, não durante as refeições. Tudo isso ajudará a restaurar a liberação de boas quantidades de ácido clorídrico, pepsinogênio e fator intrínseco. Mas você também pode tomar algo para aumentá-lo. O suco de um limão pouco antes da refeição aumentará a liberação de ácido clorídrico. Tomar 1/4 de xícara ou 1/3 de xícara de chá quente de gengibre. O gengibre é um amargo doce e pode estimular a liberação dessas enzimas digestivas. Além disso, pimenta caiena. A pimenta caiena vai despertar qualquer coisa. Então, cerca de 1/3 de uma colher de chá. Se você não consegue lidar bem com isso, comece com 1/4 de colher de chá em cerca de 1/4, ou 1/3 de xícara de água. Tome isso pouco antes da refeição. E você, se tomar isso pouco antes da refeição, estimulará a liberação de ácido clorídrico. Então, há algumas coisas que você pode tomar para restaurar a produção de ácido clorídrico. O estômago é um ambiente ácido e a enzima que é liberada para quebrar a proteína é a pepsina. A pepsina é a enzima que quebra a proteína. Esse é o único alimento que é decomposto no estômago, e isso é uma surpresa para muitas pessoas. Foi uma surpresa para mim antes de estudar o trato gastrointestinal. Então, 2 coisas são decompostas na boca, ou a decomposição começa. Apenas uma coisa é decomposta no estômago, e isso é proteína. Agora, na boca, é um ambiente alcalino. E a amilase salivar pitialina começa. Ela inicia a digestão do amido. Quando chega ao estômago, provavelmente leva cerca de meia hora para o ácido infiltrar. E então a digestão do amido para. Então passamos por essa pequena válvula na parte inferior do estômago, chamada esfíncter pilórico. Quando acordamos de manhã, o esfíncter pilórico está aberto. É por isso que é um bom momento para beber água, idealmente água morna, e ela passa direto. E é absorvida. Mas quando pensamos, vemos, cheiramos comida, o esfíncter pilórico se fecha. E então você começa a comer a comida. Ela começa a descer para o estômago. E o esfíncter pilórico não abrirá. Ele tem sensores. Ele não abrirá até que a comida no estômago tenha sido decomposta no estado correto. E então, quando ele percebe isso, ele se abrirá. Mas se alguém come um pedaço de comida, no meio da manhã, digamos, o que algumas pessoas comem? Um sanduíche e uma xícara de chá, ou um bolo, ou talvez sejam realmente saudáveis e seja uma maçã e um punhado de nozes. Seja o que for, quando chega ao estômago, o esfíncter pilórico fecha o portão. Algo acabou de entrar, não está decomposto. E esse portão permanece fechado
até que o recém-chegado tenha se decomposto. E então o esfíncter pilórico se abrirá novamente. E então, mais comida, pouco a pouco, passa. E então vem o almoço, o esfíncter pilórico fecha o portão. Algo acabou de entrar, não está decomposto. E o que eles descobriram é que às vezes, no final do dia, ainda há restos do café da manhã no estômago. Deixe-me dar um exemplo. Meu marido, ele está trabalhando no escritório, como gerente de negócios em nosso retiro em Misty Mountain. Ele me disse um dia, eu tinha um trabalho de 4 horas para fazer hoje. Ele disse, é o fim do dia e eu ainda não fiz. Por quê? Porque ele continuava sendo interrompido, o telefone tocava. Alguém batia na porta. Então, esse trabalho de 4 horas acabou levando 8 horas. O mesmo acontece com o estômago. É um trabalho de 4 horas e meia. Desculpe, trabalho de 3 horas e meia a 4 horas. Mas se você continuar interrompendo, continuar colocando algo lá, então, parte daquele café da manhã ainda pode estar no estômago no final do dia. Isso é um pouco preocupante neste ambiente quente, começando a fermentar. Então, passamos pelo estômago para o duodeno. E este é um lugar muito movimentado. É o duodeno. Observe, sim, é a primeira parte do intestino delgado. Mas temos a vesícula biliar ali. A vesícula biliar é como um reservatório. E este reservatório armazena a bile. É o fígado que produz a bile. Ele armazena a bile. E quando a gordura está em nossa comida entrando no intestino delgado, a bile é liberada. E essa bile, né, que o fígado produz, de modo que mesmo se uma pessoa tiver perdido a vesícula biliar, o fígado ainda está produzindo a bile. E essa bile, ela emulsifica ou quebra a gordura insaturada. Lembre-se, a gordura saturada. Sua quebra começou na boca, mas a gordura insaturada, sua quebra, começa no intestino delgado. O duodeno sob a ação da bile, feita no fígado, armazenada na vesícula biliar. Então isso é o fígado. O fígado é a enzima, o fígado, produz bile. Essa é a enzima que quebra a gordura insaturada. Agora, no duodeno, estamos de volta a um ambiente alcalino. E o pâncreas libera bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de sódio ajuda a garantir um ambiente alcalino na primeira parte do intestino delgado. O pâncreas, ele libera lipase pancreática e a lipase pancreática. Ela quebra ainda mais a gordura insaturada. Lembra da lipase sublingual? Ela faz a gordura saturada. A gordura insaturada, quando chega à primeira parte do intestino delgado, a bile a emulsifica e a lipase pancreática faz a quebra adicional, permitindo que ela então seja absorvida no sangue. O pâncreas também libera a amilase pancreática. Agora, lembre-se de que na boca houve a liberação de uma amilase salivar, chamada ptialina. E lembre-se, o amido começou sua quebra na boca. Foi interrompido no estômago ácido, agora chegando ao duodeno, que novamente é alcalino. E a amilase pancreática finaliza a digestão do amido. É por isso que é tão importante mastigar, 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 porque quando você mastiga, mastiga, mastiga. O máximo possível. Então, seu amido pode estar meio quebrado quando chega ao duodeno, o que facilita muito para o pâncreas. O pâncreas também libera 2 enzimas. Vamos chamá-las de irmãos tripsina, porque os irmãos tripsina, um se chama tripsina e o outro se chama quimotripsina. E o papel deles é finalizar a quebra das proteínas.
Lembra onde começou a digestão das proteínas? Ela começou no estômago sob a ação da pepsina. Então isso inicia a quebra das proteínas, mas quando chega ao duodeno, os nossos irmãos tripsina finalizam a digestão das proteínas. Tenho boas notícias, não vai ficar mais difícil. E o que estamos começando a fazer agora? Estamos descendo pelo intestino delgado e na metade do intestino delgado, todos os nossos nutrientes são absorvidos se tiverem sido efetivamente decompostos. Tudo o que deve restar depois de descer por aqui é a fibra insolúvel. E essa fibra insolúvel é importante, como veremos, quando chegarmos ao cólon. Mas o que eu gostaria de fazer agora é mostrar o que acontece no que chamamos de grande final da digestão. Este é o intestino delgado. O intestino delgado é revestido com vilosidades, que na verdade parecem pequenos dedos, e essas vilosidades têm uma rede de capilares sanguíneos por todo o seu interior. Então, espero que isso funcione. Estou apenas começando a entender isso. Sim, temos sangue. Há a rede de capilares sanguíneos que está por todo o interior dos pequenos capilares. Agora, lembre-se de que eu disse a você que qualquer coisa que entre no nosso trato gastrointestinal não faz parte de você ou de mim, até que seja decomposta em partículas minúsculas. Então isso se torna parte de você e de mim quando é absorvido pelo sangue, mas revestindo, não, isso não funcionou. Estamos aqui em cima, verde. Isso deve funcionar. Sim. Estou apenas me acostumando com o meu quadro branco, eletrônico, que na verdade é um quadro negro. Revestindo as vilosidades está uma parede espessa de grama. E essa parede espessa de grama é feita de lactobacilos acidófilos e bifidobactérias, chamada de nosso microbioma. E quando estávamos no útero de nossa mãe, nosso intestino era estéril, sem bactérias lá. Mas quando nascemos, fomos literalmente banhados com os micro-organismos de nossa mãe. E esses micro-organismos, lactobacilos, acidófilos, bifidobactérias, são os dois permanentes. E a partir deles, todos os milhares de outros são formados. E esses micro-organismos são responsáveis pela decomposição final de nosso alimento, mas a decomposição não aconteceu com nossas enzimas? Certamente aconteceu. Mas esses micro-organismos são responsáveis pela liberação de nossas vitaminas B. Esses micro-organismos são responsáveis pela produção de melatonina. E como descobriremos mais tarde na semana, a melatonina é um hormônio importante que nos ajuda a dormir à noite. Esses micro-organismos também são importantes na produção de glutationa. E a glutationa é um antioxidante muito potente, chamado de o antioxidante mais potente. Esses micro-organismos também são responsáveis pela absorção dos nutrientes do nosso intestino para o nosso sangue. Esses micro-organismos também são importantes para a nutrição das células que revestem o trato gastrointestinal. Esses micro-organismos desempenham outro papel. Eles protegem o sangue contra quaisquer patógenos nocivos que possam estar no intestino. Você pode ter ouvido a citação de Hipócrates, chamado de pai da medicina. Ele disse: todas as doenças começam no intestino. Porque esses micro-organismos desempenham um papel integral, sim, na proteção do nosso sangue, mas também na decomposição final e também na absorção. Disse em uma avaliação do Alzheimer que muitos pacientes com Alzheimer estão com deficiência de vitaminas do complexo B. Eles estão com deficiência de vitaminas do complexo B
porque estão com falta de flora intestinal? Muitas coisas que as pessoas estão consumindo hoje estão matando a flora intestinal. Antibióticos. Ok, deixe-me apenas dominar isso. Aqui vamos nós. Antibióticos. Sim, eles matam tanto os bons quanto os maus. Um escritor disse: quando uma pessoa toma um antibiótico, é como se estivesse lançando uma bomba atômica no trato gastrointestinal. O que a bomba atômica fez? Ela matou tanto os bons quanto os maus. Não sou Deus e não sou contra antibióticos, mas acredito que a maioria das pessoas deveria ter cerca de 2 cursos ao longo da vida. Quantas pessoas estão tendo 2 por ano? Criei todos os meus filhos sem antibióticos e todos ainda estão vivos. Cada fibra diferente alimenta um probiótico diferente. Você sabia que 10 tipos diferentes de maçã produzirão 10 tipos diferentes de fibra que alimentarão 10 tipos diferentes de micro-organismos? Conte sua seleção de fibras em cada refeição. Devemos ter pelo menos 7 tipos diferentes de fibra em cada refeição. Então, no meu café da manhã hoje, eu comi maçã, que é um tipo, comi toranja, outro tipo, comi amêndoas, que é outro tipo, comi semente de chia, outro tipo, comi castanhas do Pará. Uau, são 5 tipos diferentes. Comi abacate, que é mais um. Comi alguns biscoitos. Uau, eu facilmente consegui meus 7. Conte-os em cada refeição. Quantos tipos diferentes de fibra você está consumindo? Na minha série, que fiz na Andaluzia, eram principalmente famílias que educam em casa. Foi em uma grande tenda. E eu estava ensinando-os sobre seus prebióticos, suas fibras. Então eu disse uma manhã: ok, quantos tipos diferentes de fibra você tem no café da manhã? E esse garotinho pulou e disse: 26. Eu disse: o quê? Eu disse ao pai dele: 26. E o pai fez. Ele está consumindo o maior número possível de tipos diferentes. Todos esses diferentes tipos de fibra alimentam diferentes micro-organismos em nosso trato gastrointestinal. Fascinante. Então, é assim que você pode reconstruir sua flora intestinal. Sim, com alimentos probióticos, mas também observando a seleção de fibras que você tem em cada refeição. E é aqui que nossos nutrientes são absorvidos em nosso sangue. Quando entra em nosso sangue, então se torna parte de você ou de mim. E amanhã, na nossa primeira palestra, vou mostrar a vocês, quando olharmos para o diabetes, o que acontece uma vez que sai do intestino e entra no sangue. Na minha próxima palestra hoje à noite, vamos examinar. Vamos ver se podemos voltar. Sim, estamos aqui. Após o intervalo, vamos sair do iliocecal, através da válvula iliocecal, que é uma válvula de dupla camada, aqui para o cólon. E vamos terminar nossa jornada através do nosso trato gastrointestinal.